E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? David da Prospecta por aqui, sejam bem-vindos ao gramado da Prospecta. E dessa vez eu trouxe um convidado de peso, gente, ele é incrível, ele tem... ele de fato tem uma experiência absurda na área comercial. Trouxe aqui para falar com a gente Pedro Furquim. Pedro, seja bem-vindo ao nosso gramado, para que a gente possa falar a respeito de uma área que eu acho que você domina demais, que é a área comercial. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, David. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou um admirador do teu trabalho, um admirador da tua equipe, né? Nós temos clientes em comum, né? Nós temos bons, excelentes clientes em comum. E é muito gostosa essa experiência, porque a gente já tentou conversar diversas vezes e na correria dos nossos dia a dia, a gente tem dificuldade de dedicar 30 minutos para isso. Para um café. Olha a oportunidade que nós temos hoje de conversar por uma hora sobre conceito. Conceito norteia a vida. Então nós estamos num momento em que é muito importante pensar no que será a vida daqui para frente. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, gente. Palavras de alguém que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Então, ouçam as palavras que vão vir aqui nesse episódio, porque elas de fato carregam um peso absurdo, tá? Em tudo que a gente vive no nosso dia a dia e o que vai acontecer, o que pode acontecer nos próximos meses, né? Pós-Covid e tudo mais. Para quem não conhece, Pedro Furquim é um consultor, é palestrante, já tem clientes na sua carteira como Grupo Rodobens, Consórcio Honda, Magazine Luiza, me lembra mais, Caixa Econômica Federal, Mercadão dos Óculos, gigantesco, cliente queridíssimo nosso também. Então assim, Via Certa, outro cliente nosso incrível também. Então assim, é de fato gestão comercial na veia e muitas vezes em todos esses clientes de times gigantes, né? Pedro, conta pra gente um pouquinho desse mercado. Bom, o nosso papel fundamentalmente qual é? É cuidar da performance comercial dos clientes, o que envolve de perto a questão do relacionamento. Como a empresa deve se relacionar com o cliente para vender mais e melhor. Então, é desenvolvimento de estratégia. Muitas vezes o franqueado é o grande vendedor, muitas vezes é a equipe do franqueado que vende diretamente, às vezes é o gerente de relacionamento da Caixa que está lá no interior do Acre. Enfim, é um público muito diverso, mas a todo momento o nosso relacionamento primordial é com aqueles que fazem o negócio acontecer. É a venda, né? É aquilo que corre nas veias das organizações. Se não tiver venda, não tem nada. Boa. A verdade é essa. Boa. E aí, aproveitando um pouquinho desse gancho, né? Quando você fala de estratégia e time de vendas, queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, na tua opinião, Pedro, a estratégia, então tenho o meu negócio, tenho o meu time de venda, muitas vezes esse time de venda roda sem uma estratégia muito clara. Esse é um problema que acredito que você deva ver constantemente. Faz sentido? Não tenha dúvida. Inclusive é o seguinte, né? Quantas vezes, como cliente, eu vejo uma empresa sem estratégia, né? É muito comum isso. Uhum. Então você é cliente de alguém e você percebe assim, puxa, como poderia se posicionar melhor, né? Como poderia desenvolver uma estratégia mais em sintonia com aquilo que o cliente deseja. E às vezes eu saio conversando com empresários, porque consultoria, David, é um negócio que está meio na veia. E a minha mulher de vez em quando ela fala o seguinte, olha, para de dar consultoria de graça, vamos jantar, entendeu? Mas eu não consigo ficar quieto, eu não consigo me desligar. E quando eu posso contribuir, não é mandando proposta, né? Sim. Vou te mandar uma... Não, vem cá, por que você... E se me deixar falar ou se perguntar, inevitavelmente eu consigo dar um palpite. Negócio sem estratégia é cego. Boa. Negócio sem estratégia não vai para frente. Negócio sem estratégia é cego. E olha o que o Furquim acabou de falar pra gente. O Furquim, nesses anos todos dele, ele emplacou uma estratégia de inbound nativa. Olha que incrível. Ele entregava conteúdo pro cara gratuito. Ele nutria
o lead que ele estava ali conversando, que muitas vezes era o dono do restaurante, o dono da empresa que ele estava comprando, o dono da loja onde ele estava, entregava conteúdo gratuito, nutria aquele cara, e aquele cara obviamente pensava, quando olhava para ele, pensava o seguinte: meu, se esse cara tá me dando essa dica tão fantástica sem eu dar para ele R$1, imagina a hora que eu pagar. Pode ser. Agora, o legal, você sabe que você me fez lembrar de algumas passagens, e assim, tem uma coisa que eu digo e que é muito legítima, porque às vezes parece que é papo de consultor, de palestra, não. É rigorosamente verdadeiro. O que eu mais gosto de receber como pagamento pelo meu trabalho é ouvir o seguinte: a sua passagem por aqui foi impactante. Ótimo. A sua passagem por aqui mudou o nosso negócio. Isso é muito legal. Então, por exemplo, quando eu prestei serviços há 20 anos ou mais para Microlins era um curso de informática. E quando eu disse para os sócios da Microlins: olha, o ensino da informática não vai longe, vamos mudar a estratégia e vamos ensinar profissões. E essa rede saiu do 10º para o 1º lugar, ultrapassando todas as suas concorrentes em menos de 3 anos. Isso me dá um orgulho muito grande, né? E se eu olho hoje para o segmento e vejo que não existem mais escolas de informática e todas elas se apresentam como escola de profissões, eu tive uma participação nesse processo. Então, isso para mim tem muito mais valor que dinheiro. Por quê? Eu transformei um segmento. Eu consegui, com uma visão estratégica, com uma prestação de serviços, né? E que não tinha tanto foco no dinheiro, mas muito mais foco na paixão. Quando a gente fez isso, a Microlins era uma pequena rede. Ela tinha pouquíssimas unidades e daí depois disso ela cresceu, ganhou musculatura e se transformou naquele bicho gigantesco que ela foi, né, até ser vendida. Eu imagino que isso é muito mais importante do que o ganho direto que isso proporciona. É a satisfação de contribuir. Eu acho que isso te leva pelo resto da vida. É como se a gente estivesse falando que o Furquim, ele cria clientes para o mundo, né? A gente fala que mães criam filhos para o mundo. Beijo, mãe. Beijo para a senhora. Filhos também, viu? Filhos também. Eu tenho um prazer enorme em criar filhos. Me dedico com afinco a essa atividade. Tenho 4, tá? Então sei do que eu estou falando aqui. Alguns já seguindo a sua carreira, tá? Inclusive, né? Graças a Deus. Cara, são caras, 2 meninos e 2 meninas fantásticos, entendeu? E tenho muito orgulho deles. Furquim, algumas das pessoas que nos assistem hoje são alguns estudantes, pessoas do mercado de comunicação mais jovens, que talvez... Eu conheço o Furquim, gente, de época de Rodobens, né? Na época que eu trabalhava na Rodobens e o nome Furquim já transitava em todos os cantos da empresa. Mas vai ter gente hoje desse novo mercado que está surgindo que ainda não conhece o Furquim especificamente. Então eu queria que você contasse para essa galera, para essa turminha nova. Traz um case para a gente, Furquim. Fala para a gente de um case legal. Legal, bacana. Bom, eu tive origem na publicidade, né? Então eu comecei trabalhando com redação publicitária. Eu sempre gostei muito de escrever. E tinha uma habilidade, me envolvia muito com os clientes, e envolvimento gera criatividade, né? Informação gera criatividade. Então, como eu sempre fui muito curioso e gostei de aprender, o aprendizado trazia a contribuição. E isso começou se manifestando através de texto. Depois do texto, como eu gostava muito de fazer a defesa das minhas ideias, eu fui para o atendimento e somei criação a atendimento e comecei a vender minhas próprias ideias. Mas num determinado momento da minha vida eu descobri aquilo que me apaixonaria de vez, que foi um negócio chamado endomarketing, o marketing para dentro das organizações. Por quê? Porque na publicidade eu tinha uma dificuldade, eu não conseguia ver a extensão do que eu fazia. Ah, mas está vendendo. Escuta, mas está vendendo por conta do anúncio que eu fiz ou está vendendo porque tem uma força de vendas maravilhosa? Quando eu descobri a literatura do endomarketing e eu fui para dentro das organizações, aí eu comecei a sentir que havia uma potência diferente nas ações. Eu comecei a me envolver diretamente com os vendedores e vendedoras, me apaixonei por esse público, me apaixonei por essa temática e comecei a utilizar tudo aquilo que eu havia aprendido no marketing
no endomarketing. Então, por exemplo, qualquer projeto meu de consultoria, os clientes são testemunhas, ele começa com pesquisa. Eu não faço nada sem pesquisa. Tem cliente que já disse o seguinte, olha, Furquim, vem cá, mas você precisa mesmo entrevistar a minha equipe? Se eu te contar o que está acontecendo, não é suficiente? E eu tenho que dizer para o empresário, não, porque a tua visão é parcial, é pequena. Você sabe muito pouco a respeito da tua organização. E choca, porque você acha que você sabe bastante sobre a prospecta, David. Você não sabe tudo sobre a prospecta. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizer o meu modelo de pesquisa qualitativa para os teus colaboradores, eu vou descobrir coisas sobre a tua empresa que você não sabe. Eu tenho certeza absoluta, porque isso eu faço todo santo dia. E a partir daí a gente vem, apresenta um diagnóstico, aprende para depois contribuir. E quando você me pede um case, eu tenho um case recente que, assim, ele é muito explosivo, ele está muito na cara. E tem muito envolvimento, é um casamento. Sabe aquele cliente que você não precisa de crachá, passar pela portaria, você está completamente integrado, né? Que é o case do Mercadão dos Óculos. Incrível, né? incrível. E esse case do Mercadão dos Óculos, ele tem temperos bacanas. Então, o primeiro tempero, um dia o Gustavo Freitas, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, é um irmão meu, adoro, né? Gustavo. O Gustavo, ele me ligou e falou, vamos bater um papo? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Cara, eu tô entrando num negócio, é um negócio pequeno, só tem 5 lojas, tá cheio de problemas, mas é o seguinte, eu quero entrar no segmento ótico. Ótico. Sério, Gustavo, né? Diniz, mais de 1.000. Reinando. Carol, mais de 1.000. Mas é aí que eu gosto. É aí que eu gosto, né? Você sabe por quê? Porque até então eu olhava a ótica e eu via uma coisa uníssona, uma coisa igual. Eu não conseguia perceber diferenciais de Diniz e Carol. Eu não conseguia ver nelas uma identidade ou uma estratégia. Para mim, elas eram óticas. E ótica para mim era uma coisa só, mas eu não podia ser presunçoso. Gustavo, me dá um tempo que eu quero conhecer ótica, e daí eu fiz o que eu faço sempre. Mergulho, fui atrás de ótica. E aí quando eu chegava nas óticas, qual era a sensação que eu tinha? Que os vendedores se sentiam oftalmologistas. Era um atendimento azul e branco, frio, chato, não tinha vida, não tinha humor, não tinha 3 vendedores no meu entorno, não tinha carinho, não tinha indicação de qual óculos caía melhor na minha cara por ser bolachuda e grande, não tinha vida. Aquilo era um negócio assim meio, por favor, o senhor agora, sabe? Era uma coisa sem pessoalidade. Legal. Né? E aí eu falei, cara, esse desafio é maravilhoso. Aqui tem algo muito bacana para a gente fazer. E essa história, David, ela tem 5 anos. E aí se me perguntarem o seguinte, mas como é que vocês conseguiram criar a terceira força do mercado a caminho de ser a segunda? Olha, cobre isso de mim. Não, cobre isso de mim daqui mais 3 ou 4 anos. É a segunda rede do Brasil, assim, a caminho. Eu não falo que é a terceira mais, é a terceira força hoje, mas assim, está francamente a caminho de se transformar na segunda. E aí o desafio era esse, como fazer algo diferente, como fazer algo que dissesse para as pessoas o seguinte, olha, isso aqui é ótica sim, mas é muito diferente. O nome já era gostoso, o nome já era desafiador, apelativo, já era apelativo, então, pô, já tem marca. Legal. Como é que a gente vai dar um clima de mercadão que tem memória afetiva, sabe assim, a ótica que faz o sanduíche de mortadela mais famoso do Brasil, você entendeu? Lógico que o Mercadão não faz sanduíche, mas como é que a gente poderia dar aquele clima afetivo? Então, nós começamos um trabalho de conscientização dos poucos franqueados da época
de desenvolvimento de uma cultura que teve uma contribuição fantástica do Fábio Nadruz, que é ex-Microlins, e veio daquela escola de Microlins Casa de Amigos, né? Aquela Microlins receptiva, que se preocupa em colocar você no mercado de trabalho. Vamos trazer isso para o Mercadão. Calor, vida, Mercadão, vermelho, bexiga na porta, varejo levado às últimas consequências, papel picado. Vamos fazer uma coisa que tenha por trás uma grande palavra que é o afeto. Aqui você será atendido de um jeito diferente, aqui a gente gosta de você. Ou então, a gente quer ser seu amigo de fato, a gente quer te blindar, a gente quer vender o teu primeiro óculos e que depois você traga toda a família. Então nós vamos te conhecer pelo nome, nós vamos ser flexíveis na negociação, nós somos bacanas, nós somos sorridentes, a gente levanta para te receber. Pelo amor de Deus, pessoal, não recebe ninguém sentado. Pelo amor de Deus, pergunta bastante, compreende antes para saber o que esse cliente quer de fato. Não vamos fazer aquela coisa hermética, travada, fechada, azul e branco, fria, gelada. Vamos fazer algo quente. E a gente conseguiu. Incrível. E o legal é o seguinte, o que mais me encanta no Mercadão é o bastidor, né? É a coragem do Gustavo, do Fábio e do Celso. A coragem de vamos tratar os nossos problemas com a mais absoluta transparência. Então é o seguinte, vou te contar uma história recente. Legal. Estamos na convenção do Mercadão dos Óculos 2019, lá no Costão do Santinho, um auditório magnífico e superlotado, uma coisa sensacional. E uma agência de comunicação nova estava lá, fazendo um trabalho belíssimo, e de repente a gente começa a convenção, a quinta, como começou todas as anteriores, com a pesquisa de satisfação dos franqueados. Tá. E ali, o que tinha que sair debaixo do tapete, saiu, entendeu? Se o franqueado tinha alguma insatisfação, foi para a tela. Se o franqueado manifestava alguma bronca em relação ao suporte da franqueadora, estava lá, exposto na tela, né? E o cara da agência depois, ele disse o seguinte, Furquim, quando você começou a fazer aquela apresentação, eu falei, pô, esse cara está destruindo essa convenção. Olha que interessante, porque ele é de comunicação. Convenção tem que começar para cima. Só que a nossa estratégia é outra. A nossa estratégia é assim, o franqueado chega numa convenção com problemas transformados em pedrinhas nas mãos. Aí eu vou lá na frente, eu sou um terceiro que fez uma pesquisa com os franqueados. Pessoal, vamos tirar os problemas da frente? Problema, e põe os problemas ali. E aí as pedrinhas começam a cair das mãos. O problema já está lá. Não preciso me concentrar em reclamar aqui. Parou. E aí a gente conta todos os problemas e mostra todos os problemas. Pessoal, vocês se viram representados nessa pesquisa? Todo mundo, sim, legal, falou tudo, bacana. Só que nós fizemos cliente oculto nas lojas de vocês também. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu nas visitas. E aí a gente começa a mostrar os vídeos e as barbaridades naturais de atendimento. A gente foi procurar só defeito? Não. A gente encontrou atendimentos maravilhosos, um deles mereceu um prêmio da franqueadora. Incrível. Entendeu? Só que é o seguinte, aí já não tinha mais ninguém com pedra na mão. Por quê? Porque o franqueado chegou na convenção e ele falou assim, puxa vida, a franqueadora tem problemas. Aí veio o cliente oculto, puxa vida, eu também tenho problemas, nós também temos problemas. Porque na minha loja deve estar acontecendo o que aconteceu na loja desse cara que foi sorteado para ser visitado. E aí, cara, quando vem o primeiro coffee break, não tem mais problema, a gente começa a falar de futuro. Que passado passou. Inclusive, esses problemas são levantados em busca de solução. É o que pauta a franqueadora para o ano seguinte. Perfeito. Aí a gente já vem com uma série de ações e os caras falam, é a franqueadora que eu sonhei a vida inteira. Os caras me ouvem, os caras vão lá ver como é que é o comportamento do meu vendedor quando eu não estou e depois eles me dão todas as contribuições sobre como aperfeiçoar o meu negócio. Mas o mais bacana é, somos transparentes. Ótimo. Furquim, aproveitando isso, né? Então assim, a gente fala muito de, vamos dar um exemplo, tá? A Volkswagen que tem, sei lá, 6 mil vendedores espalhados pelo país.
Honda, 14 mil. Honda, 14 mil. Agora o Mercadão tem, por exemplo, uma loja, tem N franqueados espalhados pelo Brasil. Já tem mais de 400. Já tem mais de 400. Agora, imagina que uma lojinha lá em Florianópolis tem 2, 3 vendedores. Então, a equipe de vendas... Média 4. Média 4. E aí, esse cara, eu acho que eu gostei do teu discurso de case, porque assim, você falou uma coisa que é legal, que é, primeiro, conscientizar os caras de que eles precisam, de fato, que eles têm um problema de atendimento. Eles precisam resolver aquilo. Sim. Treinamento constante, acompanhamento constante. Isso, por tudo que a gente conversou aqui até agora, isso é padrão pro P, pro M e pro GGG. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Isso faz não sentido. tenha dúvida. Olha, e vou te dar um exemplo, né? Olha que interessante. Da mesma forma como o Mercadão dos Óculos faz cliente oculto, a Honda faz cliente oculto. Ué, mas como assim? Ela tem 85% de share. Para que fazer cliente oculto? Ela é campeoníssima. Bobagem. Ela tem problema. Problema é algo que se renova. Problema é o combustível da vida. E outra coisa, David, família boa é família que fala dos seus problemas. Família boa é família que briga. Lá em casa a gente briga pra caramba. Sabe aquela família que não briga? Ela tá construindo um cimento de mentira que o dia que brigar é uma briga e acaba a família. Tá embaixo do tapete? Tá embaixo, tá tudo escondido, às vezes tá embaixo do concreto, boa. Entendeu? Agora, família boa quebra o pau. Então é o seguinte, a gente erra, vamos colocar os erros em cima da mesa, porque os erros serão a base dos nossos acertos. Isso é inteligente. E quer ver uma evidência? Mercadão dos Óculos, depois que pôde participar das avaliações oficiais do franchising, porque até 2 anos você não pode. Mercadão, depois que pôde participar, ganhou tudo. Ninguém ganhou tudo. Ninguém ganhou 5 estrelas geral quando participou. Mercadão só ganhou 5 estrelas. Mercadão só ficou entre as melhores franquias do Brasil no Guia das Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Participou, ganhou, levou. Nenhum concorrente direto, nenhuma grande rede que você conhece, raríssimos são aqueles que ganharam todas as vezes que participaram. E o Mercadão até agora ganhou tudo. É exemplo de como... Tá chegando? Tá chegando Tá chegando o recado, tá chegando o recado. Isso é bom, isso é ótimo. Rodrigo Rocha, Eduardo Graziano e César Lopes. Todos eles mandaram grandes abraços para você. Só figuraças, pessoas que eu adoro, que eu tenho o maior carinho, maior consideração, grandes caras. O bom de se construir uma carreira sólida, basicamente é isso. Né? É o reconhecimento em momentos como esse, onde a gente não está tentando vender absolutamente nada para ninguém, e a gente carregar grandes amigos assim para momentos como esse. Né? E você poder falar abertamente das histórias e ninguém mandar mensagem assim, não foi bem assim que aconteceu. Essas são piores. Mas esses caras aqui, Graziano, figuraça, um mega líder comercial. Se você me disser assim, olha, Furquim, me fala 5 líderes que você admira pela liderança exemplar, aqueles caras que levantam, carregam as equipes. Líder de verdade. Eduardo Graziano está entre eles. É um cara que eu admiro, ele sabe disso. Eu sempre reconheci, acompanho a carreira dele, sei o quanto ele é bom. Entrei na Rodobens para fazer um projeto de 6 meses e fiquei 12 anos. Então, cara, eu só tenho orgulho da passagem por essas companhias, né? Legal. Furquim, e aí falando um pouquinho sobre, já que gestão de time comercial, os pilares, os problemas, as soluções, os processos de correção são muito parecidos, tanto no P, no M, no G, no GG. Fala um pouquinho pra gente assim, sobre essa questão do que você enxerga sobre esses pilares. Quais seriam os pilares de uma boa gestão comercial, né? De uma equipe de vendas rodando lisa? Que bacana, que oportunidade maravilhosa que você me dá. E eu vou me referir ao P, ao M, ao G, ao GG por uma questão simples, né? Olha que interessante. Às vezes eu falo em palestras o seguinte, que o que me interessa não é o tamanho da companhia, mas é o tamanho do desafio, né?
E tem gente que duvida disso. Ah, Furquim, se a Honda acenar com um chamado, você larga o pequeno para trás. E não é verdade. Eu vou te dar um exemplo. Assim que é muito impactante para mim. Senhor Filé. O Beto é um empresário talentosíssimo. Ele tem 2 lojas. Só que com 2 lojas, ele já tem uma indústria para processar aquilo que vende nas lojas, e essa indústria que ele criou abastece pelo menos 5 lojas. Certo. Por quê? Porque ele vai expandir seus negócios. Uhum. Só que quando nós nos conhecemos, ele tinha uma loja em local inadequado e a gente vem acompanhando de lá para cá. E é um cara com quem eu fico 1 hora no telefone. Então isso é uma evidência de que eu não estou preocupado exclusivamente com as mega corporações. Uhum. É claro que eu me orgulho de trabalhar para a Caixa. É claro que eu encho a boca para falar das grandes companhias, da John Deere, do Magazine Luiza, da Randon, de todas as companhias gigantescas com as quais a gente tem e teve a oportunidade de trabalhar. Isso me orgulha. Só tem um detalhe. Tem coisas que eu aprendo com o P que servem para o G e vice-versa. Tem coisas que eu percebo na flexibilidade do M que servem para o GG. E eu posso aplicar lá no GG. Então, quando eu fico trabalhando no universo restrito, eu fico burro. Eu não posso me restringir. Eu preciso abrir os canais, eu preciso estar prestando atenção no pequeno, no médio, no grande varejo. Uhum. Vamos falar de uma equipe comercial, né? Equipe comercial, por definição, é onde as empresas mais erram hoje. É onde elas cometem os maiores erros, né? Então, por exemplo, quando eu sou chamado por um empresário e ele diz o seguinte: Furquim, não alcanço performance. Invisto, dou treinamento, faço isso, faço aquilo, dou prêmio e não alcanço aquilo que eu acho que seja o ideal como indicador de performance. Então me ajuda a identificar onde está a falha. Ok. Daí eu peço licença, posso falar com aquele cara que está ali no showroom? Pode, vai lá. Daí eu vou lá. Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é Maurício. Ô Maurício, meu nome é Pedro Furquim, tudo bem? Eu estou sendo convidado para fazer um trabalho aqui na tua empresa. Me diz uma coisa, qual é a sua meta? E aí tem 2 tipos de comportamento. Se o cara estiver no Rio e começar, olha só, e uma explicação complexa por trás, sem embasamento, ou então se ele estiver em São Paulo capital e ele disser, veja bem, porque o carioca fala, olha só. Quando ele não sabe o que responder, o carioca começa com olha só, e o paulistano começa com veja bem, quando ele não tem resposta. E aí começa uma explicação sofisticada, e essa explicação sofisticada revela para mim o ponto fundamental, aquele cara não tem meta. Ele não sabe nada sobre a meta. Por quê? Quando eu chego e pergunto para um sujeito, qual é a tua meta? Ele fala, olha, a minha meta esse mês é vender 500 mil reais. Até ontem, 18 horas, eu deveria ter vendido 127. Eu estou 29 mil abaixo, mas essa semana eu recupero, porque essa semana já entrou o salário no 5º dia útil. Esse cara, ele tem meta, ele vivencia, ele respira a meta dele. E ele tem informação sobre a meta, ele tem gestão à vista, ele recebe um alerta diário sobre a performance, e aí aquela empresa, ela está no caminho certo. Então, se eu fosse um empresário hoje, a pergunta mais incômoda que eu teria que responder é a seguinte: você tem certeza que o teu colaborador sabe qual é a meta dele e saberia dizer exatamente em que estágio está hoje, se está abaixo ou se está acima? Cara, porque isso é incômodo. Aí, eu tive com um amigo agora, recentemente, a hora que eu estiver falando demais, você me bate, beleza? Porque eu tenho que te contar essa história. Eu tenho um amigo que ele foi esse ano para Nova York, ele vai todo ano, e ele volta com novidades incríveis, né? E ele me disse o seguinte: Furquim, eu vi um dashboard que manda mensagens o dia inteiro para o relógio do vendedor.
O dashboard está ligado ao relógio. Saiu uma venda, vem um cumprimento. Informação diária sobre a meta, 8 horas da manhã. Olha, você está verde no seguinte canal, você está amarelo no seguinte canal, sabe? Dá as informações simultaneamente. Essa empresa, ela está respirando a meta. Essa meta se transforma em performance. Então, ponto primordial para uma equipe de vendas. Não comece um negócio sem metas. E aí Esse é um ponto, um só. E aí, aproveitando esse primeiro ponto, que a gente vai falar de outros também, caso você provavelmente vai falar de vários, mas imagina assim, muitas vezes quando a gente passa com digital ou com comunicação como um todo num negócio e o cara me fala que ele tem um vendedor fraco, ele tem um time que não vende, um time pouco aguerrido, o problema muitas vezes não foi, ele não errou na contratação. Não. Ele tem um grande problema de gestão desse tipo. De construção do modelo e de gestão do modelo. Mandar a gente embora talvez. Normalmente é isso. Provavelmente então não vai resolver o problema dele. Eu tenho um guru espiritual, né? Que ele costuma dizer o seguinte, olha, esse é o cliente que o senhor merece. Né? Esse é o chefe que o senhor merece, né? Esse é o chefe que o senhor merece. Então esse cara me ajuda muito. Porque quando alguém começa a criticar demais aquela equipe que trabalha para ele, eu não olho para a equipe, eu olho para ele. Foi ele que construiu, foi ele que definiu os parâmetros. Eu não olho para a equipe, eu olho para quem construiu o modelo e para quem faz a gestão do modelo, porque ali deve estar o problema. Entendeu? E dói, hein? Dói deve muito, doer demais em um dono, em um empresário que tem um problema de gestão comercial, que muitas vezes ele é um incrível vendedor. Cara, dói tanto que, assim, né, isso é uma utopia humana, tá? Isso é uma utopia humana. Como eu seria mais feliz se os outros melhorassem. Entende isso? Eu seria um marido melhor se a minha esposa fosse melhor. Eu seria um pai mais feliz se o meu filho fosse um cara melhor. Mas peraí, cara, será que não dá para inverter esse raciocínio? Será que você não seria mais feliz se você fosse melhor? E a tua esposa não seria uma esposa melhor se você fosse um marido melhor? Sabe, é assim, ó, se eu for um líder melhor, minha equipe melhora. O raciocínio é inverso. É inverso e então o trabalho ali com esse time comercial geralmente começa com quem lidera. Não tenha dúvida. E liderança fundamentalmente depende de meta. Por quê? Liderança depende de norte. Se o seu time não sabe onde você quer chegar, onde vocês vão chegar? Num lugar desconhecido, num lugar não sabido, num lugar impreciso. Então as pessoas precisam saber o que você quer. Aquela velha frase valeria para esse caso, que é qualquer lugar vai servir. Qualquer lugar vai servir. Faz sentido. Então meta é fundamental. O segundo ponto que eu considero essencial é liderança exemplar. Né? Quando eu falo em liderança exemplar, líder brasileiro é muito bom para dizer o seguinte: eu não permito atrasos, mas ele marca uma reunião às 9 e chega às 9h30. Entendeu? Porque ele é o líder, né? Uma vez eu vi um negócio, David, que eu jamais vou esquecer. O cara olhar para a equipe e falar assim: vamos manter a calma, caramba! Sabe assim, tipo o maluco transtornado, histérico, pedindo que as pessoas mantivessem a calma. Entendeu? Então, a liderança, quando ela não é exemplar, ela não é efetiva. Se eu sou franqueado, eu preciso abrir e fechar o meu estabelecimento. Eu preciso dar o exemplo da pontualidade para ter colaboradores pontuais. Eu preciso dar o exemplo do bom humor para ter clientes, para ter vendedores bem-humorados. Eu preciso dar o exemplo da educação para que os meus colaboradores sejam educados. Porque não existe colaborador motivado de líder desmotivado. Não existe colaborador simpático de líder antipático. Não consigo ver. E aí, não consigo encontrar. Liderar por exemplo, é um dos itens mais importantes para esse momento que a gente está vivendo agora. Manter a calma. Segurar as rédeas de uma equipe que pode estar batendo cabeça até agora. Porque, querendo ou não, muita gente parou de vender, muitos negócios fecharam as portas e liderando por exemplo agora, é responsabilidade desses caras segurarem a bronca. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo momento, Furquim, sobre pós-Covid. Aliás, assim, opinião pessoal,
A gente já vem atravessando isso, acho que esse pós-Covid já começou, porque muitos dos nossos clientes já se reinventaram, muitas empresas no mercado já se reinventaram, algumas não vão conseguir se reinventar, porém, as que estão conseguindo se movimentar nesse novo cenário estão conseguindo ótimos resultados. Consequentemente, entendo que a gente já começou a dar um passinho pós-Covid. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação time comercial, esse novo momento, o que você espera, né? Porque é algo, e quando eu digo espera, porque não tem como a gente ter tanta certeza assim, porque é algo muito novo, é algo sem precedente na nossa história. Eu vi um caminhão com uma frase, eu estava na estrada e eu vi um caminhão com uma frase, eu adorei, né? E eu fiquei rindo na estrada, eu estava dirigindo, fiquei rindo sozinho, porque a estrada é boa conselheira, né? Você está dirigindo, você pensa um turbilhão de coisas. Mas no para-choque do caminhão estava escrito assim, não me siga, também estou perdido, entendeu? E hoje o momento é bem esse, né? Não me siga porque eu estou perdido também, não adianta você me seguir, está todo mundo perdido. Sim. Porém, eu tenho uma visão que está muito influenciada por um livro que eu li recentemente. E é aquilo, né, David? Bons livros mudam a vida da gente. Eu li uma infinidade de livros, mas alguns mudaram a minha vida. Uhum. Alguns mudaram demais a minha percepção das coisas, né? E um livro que eu li recentemente chamado Homo Deus me influenciou muito. De um cara chamado Yuval Noah Harari. Eu já tinha lido Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e ganhei de um amigo, Roberto Magalhães, arquiteto, um cara talentosíssimo da nossa cidade aqui, São José do Rio Preto. Ele me deu esse livro, fez a gentileza de me dar esse livro e influenciou minha vida de uma forma muito significativa e me ajudou muito a pensar no mundo pós-Covid. Então, o que eu vou fazer aqui, David? Eu vou fazer um breve apanhado da essência desse livro para justificar o que me faz pensar do jeito que eu estou pensando, ok? Então é o seguinte, o Harari, ele diz uma coisa muito importante, que o mundo, ele sofreu muitas influências derivadas de 3 fatores. As pestes, né? Sim. Essas pandemias gigantescas influenciaram muito a história do mundo, a fome. E a guerra, e as guerras, de um modo geral. E que do século XVIII para cá houve uma transformação muito grande motivada pela revolução científica, não tecnológica ainda, mas científica. E ele disse o seguinte, que a partir do século XVIII para cá o homem passou a buscar, olha que interessante, a imortalidade, né? Primeiro ponto, a felicidade constante, incessante, que é uma utopia, e um terceiro ponto fantástico, que é a deidade, os atributos divinos. E por isso ele diz que o homem deixa aos poucos de ser o Homo sapiens para desejar ser o Homo Deus. E daí dá o título do livro, é o homem substituindo o papel de Deus. Por quê? Porque antes você pedia para Deus, você pedia o seguinte, meu Deus, me dê vida longa. Agora não, agora a ciência quer se incumbir de fazer essa vida longa. E os cientistas já dizem que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Então nós estamos mesmo em busca dessa imortalidade. Para que morrer esperando imortalidade se eu posso continuar vivo e imortal? Pois é. Essa é a questão do Homo Deus. Interessantíssimo. Outra coisa interessante é que ele fala o seguinte, que antes eu pedia a felicidade ao divino. E agora eu tento essa ilusão da felicidade constante, ou seja, eu vivo só no ponto alto da curva. Isso para mim é uma loucura sem limites, porque a vida é em ondas e as ondas nos constroem, os altos e baixos nos constroem, e eu acho que os baixos eles acabam construindo muito mais na vida da gente. Os baixos são fundamentais. E o terceiro ponto é esse da busca dos atributos divinos. Então é o seguinte, né? Olha que interessante. No meu entendimento, lendo o livro, o insight mais fabuloso que eu tive foi o seguinte: a tecnologia nos deu a sensação de Deus. A gente estava se sentindo no domínio absoluto das coisas através da tecnologia.
Então assim, cara, eu tenho um celular na minha mão que me coloca em contato com alguém na China, no Japão, em segundos. Eu, através da minha plataforma de gestão, consigo monitorar todos os movimentos da minha companhia. O dashboard mostra na parede tudo o que está acontecendo na minha vida. Que coisa fabulosa, que coisa linda. Eu sou o cara, eu sou mais que o cara, eu sou o Deus de todos os caras, né? Então, estava todo mundo nessa presunção. Bela palavra. E aí, né, como diz um cara que eu amei a vida inteira, que é o Peter Drucker, né? O sucesso fracassa, né? O sucesso fracassa. Sucesso traz presunção, presunção traz fracasso. E de alguma forma a gente vai cair para o lado baixo da curva da vida. O Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, ele tem uma frase que eu gosto mais ainda, que não é dele, ele disse isso numa palestra. Eu fiz uma palestra pertinho de uma palestra dele e assisti a palestra dele para minha felicidade. Ele falou que no Japão tem uma frase que é utilizada com muita regularidade, de autoria desconhecida, que sucesso é como espada. Você até ostenta com orgulho, mas não é lugar para sentar em cima, entendeu? E eu acho genial essa frase, né? Porque vai cortar sua bunda, né? Você sentou em cima do sucesso, você se ferra imediatamente. E o homem estava se sentindo, então, todo bem sucedido. Aí vem o Covid, cara, aí vem o Covid. Esse vírus, a gente vai ter que ainda fazer estátua para ele, entendeu? Sabe por quê? Porque ele nos colocou em contato com a nossa humanidade. Ele tirou os celulares das mãos, porque, inevitavelmente, você teve que olhar de novo para o olho da tua mulher. Você teve que, inevitavelmente, de novo, olhar para o olho do teu filho. Você se obrigou a conviver. Você se obrigou a conviver, né? Então, isso vai transformar a humanidade de novo. A gente não sai dessa igual entrou. Ponto final. Boa. Isso vai representar mudanças absurdas no consumo. Então, eu fiz umas anotações aqui, eu vou recorrer a elas para não esquecer de nada. Por favor. Tá? Enquanto isso, enquanto você localiza aí, manda só um abraço pro Marcos Alonso, né, que nos mandou um grande abraço. Figuraça. Falei com ele ontem, demoradamente. Querido amigo, você sabia que o Marcos Alonso foi meu cliente oculto? Tá brincando? Você sabia? Cara, é uma honra, né? Um cara que hoje é respeitadíssimo no franchise. Sem dúvida. Um menino talentosíssimo, sou fã dele, mas foi meu cliente oculto, cara. Ele me ensinou muita coisa sobre cliente oculto. Que talentosíssimo, incrível. Me ajudou demais. Abração. Abraço, Marcão, querido amigo. Tamo querido junto. Amigo. Tá? Fernando Maiotto, grande diretor-geral de todas as rodovias que eu já conheci na vida. É outra figuraça. Maiotto é um cara com quem eu convivo há muito tempo, né? Um cara que eu admiro profundamente. Ele é incrível. Cara, assim, ó, líder comercial de primeira grandeza, né? Um cara que a Rodobens valorizou muito a vida toda, sempre colocou numa condição de liderança, porque além de tudo é um cara cativante, um cara amigo, né? Um cara que onde ele entra é para fazer relacionamento. E venda é relacionamento. Diego Daniel falou que foi uma das melhores palestras que ele já assistiu na vida. Aí é bondade. Aí é puxação de saco passada. Não, generosidade pura. Mas muito obrigado, Diego. Obrigado de coração. E aí, Hidra também mandou um abraço pra gente também, galera. Obrigado, valeu pelo apoio aí, tá bom? E olha que legal. Pois não. Então, isso, assim, voltamos. até 2030, 8 em cada 10 consumidores utilizarão tecnologia na sua interação com marcas, empresas e governos. 8 a cada 10. Covid, o que fez? Derrubou as últimas fronteiras. O vovô que não sabia lidar com o banco se não fosse pelo meio convencional, né? Minha mãe já não está mais entre nós, mas ela adorava ir na caixa, tirar o dinheiro, contar para ver se estava na poupança e mandar depositar de novo, para ter certeza, né? E ela adorava ir na caixa para tomar café na caixa, ela adorava os funcionários da caixa. Meu pai trabalhou na caixa, então, entende isso? Era assim, aquele negócio de ir ao banco. Rompeu-se essa barreira. Eles foram obrigados a dominar a tecnologia. Eles foram obrigados. Então, essa convivência tecnológica ela foi acelerada pelo coronavírus.
Porém, tem uma coisa que as empresas elas precisam começar a aprender imediatamente. O cliente quer a pessoa por trás da tecnologia. Nós vamos ter um resgate fabuloso de um negócio chamado humanismo. O humanismo, que é a maior explicação do sucesso do Mercadão dos Óculos. Boa. O humanismo, que diga-se de passagem aqui, aproveitando que o Fernando Maiotto está aí, o Eduardo Graziano está aí, o humanismo foi a explicação do sucesso da Rodobens. Um dia eu encontrei o professor Marins num avião e a gente conversou e a gente começou a falar sobre Rodobens, né? E a Rodobens, professor Marins, porque o Marins tem uma história linda na Rodobens. E o Marins falou assim, olha, quando eu digo nas palestras que o sucesso da Rodobens se deve ao fato do seu Valdemar, falecido seu Valdemar, né? Lendário seu Valdemar. Lendário. Pegar o avião para ir no casamento da filha do diretor da revenda no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas acham que eu sou maluco, mas não. A Rodobens foi a vida inteira essa empresa do relacionamento, da presença no parceiro. Fernando Maiotto está aí, o Eduardo Graziano está aí, eles sabem do quanto isso foi importante na construção desse império chamado Rodobens. O que me incomoda, e eu não estou falando da Rodobens agora, é que as grandes corporações elas começaram a ficar sem cara e elas começaram a se esconder através de sites. Atrás de sites. Elas pararam de divulgar telefone fixo, só tem um chat, esse chat é impessoal. Invariavelmente a pessoa está lá no interior do Nordeste, numa central de telemarketing que muitas vezes, e nenhuma crítica às operações de telemarketing, pelo amor de Deus. Sim. Mas me incomoda, David, profundamente, o fato de não haver pessoalidade nesse relacionamento e do cliente ser, para as grandes corporações, cada vez mais um desconhecido. Eles terão que ser reconhecidos novamente. As grandes corporações precisam aprender a conhecer os seus clientes de novo. Eu escutei muita barbaridade recentemente. Vou colocar minha plataforma para conversar com sua plataforma. Vá para o inferno, plataforma não conversa com ninguém. É gente conversando com gente, pelo amor de Deus, gente com cara, identidade, gente de célula. Cara, que história é essa? Para mim, é menos BI, é menos Business Intelligence e mais Business Emotion. Se não tiver BE, BI, a coisa não vai acontecer. Tem que ter emoção nesse relacionamento, cara. Fazendo um complemento aqui, muita gente pode estar pensando o seguinte, poxa, mas é o futuro, né? Não discordo. E aí, é esse o ponto que eu queria conectar, tá, Furquim? Que é o seguinte, cara, olha que incrível utilizar BI sim, utilizar todas as tecnologias sim disponíveis no mercado, porém, para conectar uma senhora de 60 anos numa chamada de vídeo com uma menina que está fazendo o call center com ela. Olha que coisa incrível, como é diferente. Então a gente está falando, vamos falar de consórcio, que a gente estava falando agora há pouco, cara, consórcio é uma venda extremamente consultiva. Como é que se faz venda de consórcio num chat? Agora, numa chamada de vídeo, olha o que a gente está experimentando agora. Tirem isso para os negócios de vocês, gente. Vender através de vídeo. Então, se você é de franchising, Marcos Alonso que está aqui assistindo a gente, o pessoal do Mercadão, IG, Piscinas, todo mundo que é cliente nosso que trabalha com franchising. Cara, que tal vender franquia por chamada de vídeo, cara? Quem está por trás dessas empresas? Eu quero ver as caras. Eu não quero o Lu do Magalu, nenhuma crítica. Eu acho até bonitinho, aquele bonequinho. Não, cara, eu gosto da Luiz Helena. Eu gosto da Luiz Helena, porra. Eu não gosto da Lu do Magalu. Eu não gosto da Bia do Bradesco. Velho, isso é bobagem. Esses dias eu vi na Jovem Pan Denise Campos de Toledo entrevistando a Bia. Vá pro inferno. Entrevistando o robô. Vá pro inferno. Isso não vai ter vida. Eu garanto. Pode cobrar do Furquim. Deverá necessariamente haver pessoas por trás da tecnologia. Eu me apaixonei por uma Rodobens que foi fundada pelo seu Valdemar,
cujo filho, Valdemar de Oliveira Verde Júnior, foi o grande propulsor da companhia. Portanto, para mim, Rodobens tem uma cara lá por trás. Tem uma pessoa lá por trás e tem um batalhão, um pelotão de pessoas que eu adoro lá por trás. O dia que a Rodobens for um bicho hermético, um bicho que eu só me relaciono por um BI, Rodobens não serve mais para mim, entendeu? Eu quero a Rodobens onde eu conheça pessoas. Eu quero o banco onde eu conheça pessoas. E aí, eu quero te falar de um case. Eu quero te falar de um case pelo qual eu estou apaixonado, ok? Que é Nubank. Eu estou apaixonado pelo Nubank. Você sabe por quê, cara? É aí que a gente ia chegar. Você sabe por quê? Por Porque favor. para mim tem vida por trás do Nubank. E é esse trabalho de humanização que eles fazem em todas as centrais de atendimento. A gente vai para São Paulo praticamente todo mês agora por conta de treinamentos de Google e Facebook. Então a gente tem contato direto com especialistas, inclusive do Nubank, explicando como eles operam suas centrais de atendimento, como eles operam suas centrais de performance de marketing e tudo mais. E é tudo pautado em pessoas. Eu tenho registros no meu aplicativo de chat, o cara me chamando de Pedrão. Beleza? O cara me chamando de Pedrão. Quando o cara conversa comigo, vírgula, eu prefiro isso. Eu prefiro ser tratado dessa forma. Mas os cases de pós-venda do Nubank, que são extremamente bem construídos, tem gente genial por trás. Eu não sei se você soube, foi matéria amplamente divulgada, né? Um baiano maravilhoso, né? Tem o seu cartão roubado e pede para ser substituído pelo Nubank, tá? O Nubank mandou o cartãozinho para ele. Passou 10 dias, roubaram o cartão do baiano de novo. Meu Deus. Depois dele receber a segunda via, roubaram. Aí o Nubank manda para ele cartão, sal grosso e arruda. Tipo, baiano, você tá precisando se benzer, entendeu? E ele manda aquilo para assessoria de imprensa e constrói um case. O que está por trás disso? Humanismo. O cachorro comeu o cartão do cara. E o cara disse isso, olha, eu preciso de um outro cartão porque o meu cachorro comeu o cartão. Eles mandaram o cartão e mandaram uma ração especial, falaram, ó, dá isso aqui pro teu cachorro em substituição ao cartão, é muito mais gostoso, legal, não faz mal. Essa cartinha que o Nubank mandou, o cara publica nas redes sociais dele, a assessoria de imprensa bomba aquilo, eles se comunicam com recados escritos à mão, né? E te digo mais, desculpa, já ouviu falar de La Fruta e La Brasa? Sim, com certeza. Já ouviu? Com certeza. Meu amigo Luiz Demit está lá, é um feraça, adoro esses caras, tá? Com certeza. Clientes nossos, tá? Ah, são clientes de vocês? Salve, galera, beleza? Cara, eles são maravilhosos. O Luiz Demit é um cara que eu tenho uma profunda admiração. Aí eu tô em João Pessoa e eu vi vi La Brasa, desculpa. E eles têm um sanduíche maravilhoso. Posso fazer o merchan? Por favor. Bacon peri. O dia que você comer um bacon peri, cara, ó, acabou, é vida. Eu pedi o bacon peri e veio uma mensagem num post-it. Pedro, espero que goste do sanduíche. Fizemos com todo carinho. Um abraço, equipe Labrasa. Num post-it anexo ao pacote. O nome disso é humanismo. Empresa que não aprender a fazer isso vai dar com os burros na água. Então é uma combinação de BI com BI, com Business Emotion. Tem que ter emoção. Quem não tiver emoção vai perder. O humanismo está de volta. Pós-Covid, o humanismo está de volta. Incrível. Então, assim, gente, a gente tem pouquíssimo tempo agora para finalizar e eu só queria fazer essa costura, né? O Pedro, ele falou muito sobre isso, que é não se esconda por trás da tecnologia, mas use a tecnologia com emoção. Então, tentem cruzar essas duas coisas. A gente não quer que seja aqui pragmático a ponto de falar que um bot não é futuro. Não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando aqui, que tal usar bot com chamada de vídeo, com humanização em conjunto, com uma ligação pós-bot com o teu consumidor. Então, entender como cruzar tecnologia e emoção é a visão que a gente quer trazer aqui para vocês. Tá bom? Esse é o cruzamento perfeito. Quem souber combinar essas duas coisas e lembrar o seguinte, tecnologia é serviço.
Coloque serviço para o outro, mas operacionalizando serviços, pessoas. Ótimo. Menos máquina conversando com gente, mais gente conversando com gente. Quem fizer isso, pós-Covid, ganha, vai largar na frente. Por quê? O humanismo está de volta. As pessoas vão querer voltar com força total aos happy hours, vão querer voltar com força total aos almoços de negócios, à convivência, abraço, velho. É isso. Pedrão, muito obrigado. Que é isso. Agradeço Prazer demais a tua enorme, presença aqui. Tá disponibilizando conhecimento, tempo, energia, toda essa experiência para a galera de casa. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu quero esse feedback, eu quero saber como é que favor, foi. Cara, quero se você está assistindo isso no foi. YouTube, por favor, comenta aí embaixo pra gente, marca seu amiguinho, compartilha com quem você quiser. Isso vai fazer muito sentido pra gente. Ouvir o teu feedback é o que nos move para construir conteúdos cada vez melhores para vocês aí de casa. Beleza? A gente se vê. Pedrão, muito obrigado de novo. E viva o coronavírus. Viva o que coronavírus. veio aí para transformar a vida da gente. Que legal. Boa. Tudo que transforma a vida da gente é bem-vindo. Valeu, Amém. pessoal. Valeu, Obrigado. gente. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, Até tchau. mais.